conhecendo as bulas. É o tópico da nossa aula de hoje, tá? Para quem não sabe, bula é o nome dado ao documento que contém um conjunto de informações sobre um medicamento, geralmente encontrados na forma de papel, embalados junto com o próprio medicamento. Então a gente tem aqui, ó, dentro da caixinha, temos aqui um medicamento 50 miligramas, tarja vermelha, e aqui temos a bula, né? Mas afinal de contas, para que serve essa bula que vem aí com as letrinhas tão pequenas, né? E às vezes a pessoa abre e nunca lê o que está escrito ali. Mas é importante ler a bula, porque a bula contém todas as informações sobre os medicamentos. É muito difícil que os usuários leiam a bula, muitas vezes por não terem o hábito da leitura, e muitas outras que por preguiça, por exemplo. Mas a leitura da bula é muito importante, pois nela encontramos as indicações, contraindicações, dosagens e outras informações. Sobre as indicações, muitas vezes as pessoas compram medicamento, às vezes sem receita nenhuma, e sai tomando de forma aleatória. E às vezes, qual o problema disso? Se ela tivesse passado pelo médico, um médico ele teria prescrito uma dosagem para ela, um tempo, o que evitaria efeitos colaterais. Mas quando a pessoa, além de não ir ao médico e não ler a bula, ela está colocando a sua saúde em risco, porque ela vai tomar uma dose em excesso, ela pode tomar e esse medicamento ter uma rejeição no organismo dela, e ela não interromper essa medicação, continuar fazendo uso por um tempo longo, o que vai acarretar um problema maior para a saúde e o organismo dela. Mas a leitura da bula é muito importante, pois nela encontramos indicações como contraindicações. Por exemplo, tem medicamentos que crianças não podem tomar, mulheres grávidas não podem tomar, alérgicos não podem tomar, dosagem e outras informações. E aí temos aqui, né, quando a uso, vou fazer aqui a página crescer para vocês, né, entenderem melhor. Contraindicações. Contraindicado, o paciente pode sofrer reações contrárias, piorando o estado de saúde. É aquele conselho, né? O vizinho tomou, deu certo, o amigo tomou, deu certo, e aí acaba passando isso, mas na verdade cada organismo é diferente. Portanto, é muito importante que o atendente de farmácia tenha conhecimento e se mantenha atualizado sobre as bulas, para que possa orientar seus clientes o uso adequado do medicamento, tá? Resultados de eficácia. Temos aqui uma imagem bacana aqui, olha, que legal, ó. Isso aqui é tudo que tem no nosso organismo, né? Então, quando o fármaco entra, ele passa aqui, ó, pelo estômago, ele passa pelo intestino, e aí tem até a imagem de um foguinho aqui, ó, tá vendo? Uma pessoa passando mal. Isso aqui é o que o medicamento ele pode fazer no organismo a partir do momento que ele é ingerido. Nesta aba são encontradas informações sobre como o medicamento age no seu organismo, o que cada substância faz, tirar dores ou agir com mais eficácia nos tratamentos. Além disso, você também saberá como é o funcionamento do medicamento no seu corpo e quanto tempo leva para o início de sua ação, depois de ingerido o medicamento. Então o medicamento ele não fica lá o tempo todo, né, gente? Ele entra, ele tem um tempo que ele fica lá dentro do organismo, mas depois ele sai, ele é excretado. Caso ele não seja excretado, ele promove danos no organismo, porque ele vai ficar ali um tempo maior do que deveria, tá? Características farmacológicas. Neste tópico são apresentadas propriedades
farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Olha aí, dois conceitos que vocês precisam estudar para a prova, hein? Farmacodinâmicas e farmacosintéticas do medicamento, além de orientações sobre a absorção, ação e os efeitos dos fármacos no combate a determinadas doenças. Contraindicações. Você já deve ter ouvido falar, Érico, eu já ouvi falar muito. Contraindicação, o próprio nome fala, é contraindicado para determinados tipos de pessoas, grupo de pessoas, tá? Estou aqui tomando meu cafezinho também. Cafezinho é muito bom para poder animar, né? Esse parágrafo é um dos mais importantes, pois nessa aba você saberá quando o medicamento não deve ser usado. Tem informações que muitas vezes não são mencionadas pelo médico ou farmacêutico, principalmente referente à idade. Por isso, procure se informar com uma bula para orientar os pacientes ao comprar medicamentos, pois se o medicamento for ingerido e houver contraindicação, ele pode gerar reações contrárias ou piorar o estado de saúde. Então, olha, você que vai trabalhar, você que vai ser uma atendente de farmácia, você pode orientar a pessoa abrindo ali o medicamento, tirando a bula e lendo para ela. E ali vai ter todas as informações que possivelmente, se essa pessoa está com dúvida, é quando ela foi ao médico, né, e o médico não sanou todas as dúvidas dela. Você pode sim ler, né, devagar e orientar ela sobre o uso do medicamento. E saber também se ela faz parte de grupo de risco que não pode ingerir essa substância, tá? Reações adversas. Aí temos aí o nosso bonequinho, olha aí, ó. Tá com a cara muito má, muito ruim mesmo. Provavelmente está com cara de quem tomou alguma coisa, né, e fez mal para ele. São os efeitos prejudiciais ou indesejáveis, não intencionais, que podem ocorrer após a administração do medicamento. Por exemplo, dor de cabeça, diarreia, febre. Isso é um sintoma de reação adversas, tá? Mas lembrando, gente, que algumas reações adversas podem passar com um período de 7 dias. Então, o próprio médico, ou lá na bula, vai estar orientando, olha, um determinado grupo de pessoas ingeriu esse medicamento, no período de 7 dias teve muita sonolência, mas após 7 dias, essa sonolência, ela passou. Existem médicos que prescrevem, nos primeiros 3 dias, ele fraciona a dose. A dose, por exemplo, de 10 miligramas, ele manda tomar 5 miligramas durante um período de 7 dias, justamente para evitar esses efeitos, essas reações adversas. É o período que seu organismo vai se adaptar a essa substância e após 7 dias você vai estar ingerindo os 10 miligramas, né? O valor completo da dose. Superdosagem. Nesta aba são fornecidas informações de como agir em casos de superdosagem e ainda pode orientar o médico como fazer a desintoxicação. Por isso, é válido orientar o paciente que em caso de superdosagem ele leve a caixa do medicamento em questão para ajudar os profissionais de saúde a saber como proceder neste caso. Então, assim, um profissional de saúde, ele não sabe tudo. Ele sabe muito mais do que você, né? Uma pessoa comum, né? O atendente de farmácia também não sabe tudo, mas ele lendo a bula, ele vai ter muitas informações que algumas vezes o médico nem ele passou essa informação para o paciente. Então opte sempre em ler a bula, tá? O médico também, em algumas situações, ele não sabe como lidar com uma pessoa que tomou a superdosagem e ele precisa recorrer à leitura da bula, tá?
Nome do fabricante. Finalmente, nessa parte, a bula são apresentados o nome, endereço, registro, isso aqui é um código, tá? CGC, registro no Ministério da Saúde e o nome do farmacêutico com o seu registro no Conselho Regional de Farmácia. Todo medicamento deve ter registro no Ministério da Saúde. Esse número de registro indica que o medicamento está de acordo com os preceitos do Ministério e sujeito à fiscalização da vigilância sanitária. Ou seja, um medicamento falsificado, vendido na rua, ele tem registro no Ministério da Saúde? Não. E aí, uma vez que uma farmácia ou drogaria venda um medicamento que não tem registro no Ministério da Saúde, vai dar problema, porque a organização dele vai ser fiscalizada, vai ser multada ou fechada, vai sofrer algum tipo de penalidade, tá? Principalmente se vender medicamentos que não são autorizados no Brasil. Por exemplo, a melatonina é um suplemento que há algum tempo foi proibido no Brasil. De alguns meses recentes, acredito que 3 meses atrás, ela foi liberada. A melatonina é um precursor de um hormônio que libera, melhora, né, produz relaxamento e melhora o sono. E as pessoas compravam ele em algumas formas, pela internet, tinha até alguns lugares vendendo, mas ele ainda estava proibido pela Anvisa. Nesse período que estava proibido, a organização poderia ser multada, tá? Agora não, agora está liberado, tá? Receituário. O receituário, olha que imagem bacana aqui, ó. Temos aqui um estetoscópio, né? Uma letra bonitinha, uma prancheta, um medicamento. Olha que legal essas imagens. Um dos maiores desafios de uma atendente de farmácia que está iniciando sua carreira é conseguir ler e entender os vários tipos de notificações e receitas médicas. Este é um ponto muito importante, pois um erro pode causar a morte. Portanto, além de conhecer os tipos de notificações e receitas médicas, nesta aula você aprenderá sobre listas de medicamentos controlados e como é feita a dispensação dos medicamentos, dos mesmos, né? Érico, o que é dispensação? Você fez o curso, é atendente de farmácia, a pessoa chega com uma receita, você procura um medicamento, uma categoria, tudo bonitinho, e aí a pessoa sai dali com o medicamento. Você fez o que? Dispensação de medicamento, tá? É isso que você vai aprender agora nessa aula sobre dispensação de medicamento. Repare que é muito tranquilo estudar atendente de farmácia. Esse conhecimento você vai usar não só no seu trabalho, onde você vai trabalhar, mas você vai usar também na sua vida para orientar as pessoas da sua família, seus amigos. Você vai ser um profissional apto a isso. A receita médica é definida como um documento prescrito por um profissional de saúde legalmente habilitado, contendo um tratamento ou medicamento e suas orientações de uso a um paciente. Existem diferentes tipos de receitas médicas e para decidir qual usar, depende do conhecimento da substância contida no medicamento. Antes de ver alguns modelos de receita, vamos entender um pouco mais sobre os medicamentos controlados. O próprio nome fala, né? Precisa ser controlado, a dose é controlada e o tempo também que ele vai tomar é controlado. Cafézinho bom. Medicamentos controlados. Olha aí, temos aí um tarja vermelha. Qualquer medicamento tarja vermelha só pode ser prescrito por médico, tá? Você só pode vender com prescrição médica, tá? Os medicamentos controlados são medicamentos que contêm substâncias que podem causar dependência química ou psíquica,
ou que podem causar graves danos à saúde, caso mal utilizados. Por esse motivo, a Anvisa exige controle especial e retenção da receita para a dispensação desse tipo de medicamento. Aí você pergunta, Érico, por que retenção da receita? A pessoa chega com a receita do médico e tem que deixar a receita no balcão se o medicamento for controlado? Sim. Senão esse medicamento vai acabar, quando acabar e ela já tiver 100% bem da sua saúde, sei lá, de repente dá um revertério na cabeça dela de querer continuar usando esse medicamento. Ou de querer comprar esse medicamento para alguém, né? Aí ela vai pegar essa receita, vai lá no balcão e vai comprar novamente essa receita. Então, para que esse tipo de problema não aconteça, a receita fica lá armazenada, que é para um controle interno de medicamentos que foram vendidos e também para o controle de saúde pública. E a Anvisa, Érico, o que significa Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É ela que vai fiscalizar estabelecimentos que vendem medicamentos. Tá? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos aqui uma tabelinha, tá? Que ajuda nessa compreensão. Tá? Esses medicamentos estão divididos em categorias, ou melhor, listas publicadas pela portaria 344/98 da Anvisa. Relação de medicamentos controlados. Confira a tabela abaixo a relação de cada lista com seus respectivos tipos de substâncias. Aí nós temos aí, gente, lista A1 são os entorpecentes. A2, entorpecentes de uso somente em concentrações especiais. A3, psicotrópicas. B1, psicotrópicas. B2, psicotrópicas anorexígenas. C1, substância sujeita a controle especial. C2, retinóicas.